Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da liturgia dessa 25ª semana do Tempo Comum. O áudio de hoje vai ser declamado, lido. A liturgia de segunda, terça e quarta-feira. O próximo áudio vai ser da quinta, sexta e sábado, declamando, só declamando. Certo? Então, já de início, eu vou dar os pitacos, os informes aí que precisam ser dados. Bom, primeiramente, eu quero agradecer quem for se inscrever no canal do YouTube, aos inscritos do Santidade de Fato lá no Instagram. Quem for ver o perfil do Santidade de Fato vai ver lá um Pix, uma chave Pix, que ainda está em fase de teste, porque eu não... Entrei numa conta digital, aí falei assim, aproveitar essa conta digital, fazer um Pix, né? Fazer uma chave Pix. Então, o que acontece? Eu não sou de pedir dinheiro, tá? Mas tem a chave Pix. O que eu posso falar é assim, tudo que for entrar, eu vou prestar contas, tá? Eu não gosto de ficar pedindo dinheiro, eu não gosto de pedir curtidas, compartilhamentos, inscrições e etc. O que eu descobri recentemente... porque eu fiquei um bom par de meses aí sem postar direito lá no Instagram. Agora eu tô retomando o Instagram como era um pouco antes. Não é igual, mas eu tenho que retomar devagar. A prevalência, a liturgia da palavra e alguns santos da semana. E eu observo assim que eu tenho uns fãs mesmo. Né? Eu queria até mandar um abraço. No momento, eu deveria ter anotado, mas no momento tem um perfil chamado Casa do Tapeceiro, se não me engano. Ele curte, ou ela, não sei, curte, né, meus stories, minhas publicações. Eu quero dar um abraço especial, então, para a Casa do Tapeceiro, para o quarto do monge, é um rapaz, né, também tem curtido bastante. E desculpa se eu esqueci alguém. Eu vou até verificar quem é que está curtindo bastante para eu trazer aqui para dizer, obrigado, obrigado, né? Mas vocês não precisam me dar Pix, não, tá? Vocês não são obrigados, não. Não é que eu estou testando a chave Pix. Em parte eu estou testando sim, né? Mas, por outro lado, também não estou pedindo uma exorbitância, não, tá? Eu já vi... Eu não vou citar nomes, mas tem um perfil que eu acho tão engraçado. A pessoa colocou uns mínimos lá. Eu fui no link de uma pessoa, a pessoa tem lá cento e poucas curtidas todo dia, 200 curtidas por dia, tá bom, né? Tá bom, tem não sei quantos inscritos, e tá lá no perfil, quiser doar, fazer parte do, né, tal. Aí eu fui lá clicar lá no Linktree da pessoa, caiu num aplicativo de conta digital, que é outra, não é a minha, não é igual a minha, graças a Deus. Aí colocou assim, doações de 100, 200 e 300. Olha, gente, não é isso, não é assim, não. Não, olha o dedinho, não. Tá, então assim, você quer fazer uma doação? Por que eu tô pedindo? É só para custear, assim, custos com um pouco de internet que eu pago, porque eu tenho uma parceria aqui em casa, né? Não tô dando uma de chupa-cabra não da internet, tá conversado já com a pessoa. Mas de vez em quando eu tenho que fazer o ressarcimento, né, do sinal. Outra coisa é pagar alguns cursos aí para marketing digital, porque não adianta, né, gente? Eu não posso virar uma pessoa jurássica aqui fazendo meus posts de qualquer jeito. Apesar que vocês já repararam que eu não sou muito boa de fazer post. E fora que tem muita balela aí em matéria de curso, né? Então eu tenho que ir juntando devagar. Tem muita balela. Ó, gente, deixa eu dar uma opinião própria a respeito disso. Tem gente que diz que tem a fórmula mágica para você ganhar dinheiro na internet. Eu vou ser bem franco em falar. Você quer ganhar dinheiro na internet? Existe N maneiras de ganhar. Eu já vi muitas. Até hoje eu não ganhei nada assim. Eu já tentei. Tem um de negócio de pesquisas que para mim deu certo, mas eu já caí em várias dessas de fazer pesquisa para ganhar dinheiro e tal. Gente, esse eu nem ganho dinheiro. Eu ganho pontos que depois eu troco em cupons. Vale mesmo, vale compra. Pequeno ainda, de R$25. Talvez você conheça quais sejam, tá?
Esse é sério, assim. E mesmo que você falhe lá na pesquisa, eles te dão uns pontinhos lá, então perder já não perde nada. No meu caso, eu nunca perdi. E a cada 5 meses eu recolho lá os pontos necessários mínimo para pegar os 25, o vale de 25. Tá? Então isso eu posso falar porque deu certo mesmo. Agora tem muita bobeira na internet. Tem uns que falam que venda por, como é que é? Vender produto digital, como é que é? Dropshipping, pedir Pix, e tem de tudo, tudo. E cada um fala que eu sou o guru que vai te dar o caminho da felicidade financeira. Olha, você está desempregado? Você está numa situação que nem a minha, assim, que está impossibilitada de ter uma vida normal de trabalho? Porque às vezes, né, eu tenho uma pessoa que depende de mim para fazer as coisas. Então eu fico boa parte da minha vida em casa porque tem muita coisa para fazer mesmo. Então por isso que eu tive que fazer dessa forma os áudios, né? Quem me conhece. O que acontece então? Gente, um pouco é arriscar, tá? Mas eu vou dizer que exige muita paciência. Assim como tem canais no YouTube que existem há mais de 10 anos e tem lá 150 inscritos, até como canal católico, então aquela pessoa, não, 150 mil, 12 mil inscritos, né? E não sei quantos views lá. Às vezes é um copia e cole lá da homilia do padre Paulo Ricardo, eu já vi isso. Mas a pessoa tem um canal já tem uns 12 anos, uma coisa assim. Monetiza. Né? Então, tudo, até o YouTube deseja que você e eu monetizemos, por motivos óbvios, né? Então, no meu caso, não estou monetizando em lugar nenhum, mas eu também não desejo arrancar dinheiro de gente que está precisada, está desempregada, e hoje em dia está tudo caro, né, meu povo? E quando for assim, por favor, tenha canção nova, tenha a Evangelizar é Preciso, tem o Padre Marlon Múcio com a Missão C de Santos, tá? Tem o Padre Gabriel Vilaverde com as cartas que ele manda com a medalha, da medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças também. Acho que ele, não sei se ele pede dinheiro, mas se você quiser doar, ele precisa mais das medalhas que ele andou pedindo há alguns meses que eu vi, né? Mas se você quiser doar, tem esse pessoal com apostolado já mais preparado. Olha, o meu eu não posso nem chamar de ministério de alguma coisa. Tá parecendo lá o José Luca de nada, né? O meu é ministério quase de nada. Mas eu coloquei, caso alguém tenha a gentileza, quer me ajudar, eu agradeço bastante e depois eu estou informando tanto o nome, né? Deixa seu e-mail, tá? Qualquer coisa deixa seu e-mail no inbox lá do... Não sei se é o termo esse, no inbox no Instagram, tá? Aquele e-mail é ativo, que a chave Pix é meu e-mail, para eu poder concentrar tudo que se relaciona ao santidade de fato, né? No e-mail, então criei um e-mail, criei um perfil no YouTube e tudo, que é esse aqui, e também já havia um perfil do Instagram. Ah, vai ter Facebook? Pode ser, it's possible, não é certeza, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a Maria Helena aqui de Curitiba, tá? Desde 2018 eu tinha feito esse trabalho de áudios, mas eu tive que fechar os áudios antigos porque eu não estava gostando da forma como eu estava levando. Né? Então eu acho que eu tomei uma decisão certa. Tenho que captar novas pessoas? Tenho, mas não tem problema. A vida é assim, não pode parar. Né? Tudo tem que recomeçar e seguir em frente. Se vai começar do zero, vamos começar do zero. Né? Eu acho que a gente tem que também aprender a ser resiliente na vida. Então vamos lá. Lembrando, o evangelho desse domingo, dia 25, foi Lucas 16, versículos 19 a 31, em que Jesus fala da parábola do rico e do Lázaro. Mas antes disso, nós vamos rezar com o Salmo 32, 33, na sequência um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, para o Papa Emérito Bento XVI, tá? Na caminhada deles, nas intenções deles. Estamos finalizando o mês da Bíblia. O tema, na verdade, a intenção para o mês de setembro da Rede Mundial de Oração que o Papa nos propõe
é pela extinção da pena de morte. Aqui está a abolição, mas eu acho que o termo correto para nós seria a extinção da pena de morte no planeta. A pena de morte ela existe nos Estados Unidos, em alguns estados, né? Acho que Texas é um deles. Tem mais 1 ou 2 estados que têm a pena de morte. E ela é muito mais frequente no Extremo Oriente, Tailândia, Japão, Indonésia, né? Mas até pouco tempo, aí, menos de um século por aí, havia pena de morte na França e ainda na base da guilhotina. Procure lá para você saber, tá? Inclusive, vamos chegar perto de lembrarmos de Santa Teresinha. Santa Teresinha, quando estava lá no Mosteiro Carmelita, era permitido a entrada de jornais, que era a única forma de ter notícia do mundo exterior, né? E ela viu que um bandido, um assassino, se não me engano, bem perigoso, ia ser penalizado, né, com a pena de morte em alguns meses ou algumas semanas. Já estava lá noticiado, é um criminoso e foi julgado e tal. E ela tomou para si aquela notícia e começou a rezar pela alma daquele criminoso, porque foi falado, e isso foi noticiado, perguntaram pro bandido lá, pro criminoso, quando você for lá pela guilhotina, você quer que tenha um padre? E ele falou, eu não acredito em Deus. E aquilo tocou Santa Teresinha. Aí o que Santa Teresinha fez? Rezou pela alma do miserável. Ela rezou. Passou um tempo, novamente o jornal veio com a notícia, só que aí da execução desse mesmo criminoso. E lá estava noticiado que, num último momento, tinha o padre lá com o Senhor Jesus crucificado. Ele não quis se confessar. Ele foi até o patíbulo. O patíbulo subiu lá ao estradinho. Já estava chegando lá para ser amarrado na guilhotina. Só que antes de ser amarrado para ser guilhotinado, ele sai correndo e beija o Senhor Jesus crucificado das mãos do padre. E não fala nada e vai para a sua sentença. Quando Santa Teresinha leu essa notícia, diz que ela vibrou muito. E essa informação tem no diário dela. Eu lembro porque... E sempre é recontada essa história no Instagram, no Facebook. Mas eu lembro porque eu tinha o Diário de uma Alma. Agora é que assim, eu me desfiz dos livros na época. Precisei me desfazer, né? Agora eu preciso comprar novamente, só que agora eu quero as obras completas dela. Mas ela tem essa parte e ela vibrou, porque ela percebeu que o criminoso se converteu a Cristo, que era o mais importante, né? Entende? Então, essa questão da pena de morte, ela realmente é muito dura, porque em algum momento, algum inocente vai morrer ou na câmara de gás, ou por injeção letal, não mais por guilhotina. No Japão, eu não sei se é por tiro, mas é ainda pena de morte. Na Indonésia é por tiro. Na China também há execuções, né? E para piorar lá, diz que é cobrado a bala, que é dado o tiro. Eles mandam a conta para a família, na China. O rapaz aqui fez coisa, é condenado à morte. Mas, vocês têm que custear a bala. Trem é feio, hein? Tá? Então, vamos rezar pela extinção, né? Tem gente que fica triste com a extinção de um monte de coisa, mas tem coisa que precisa ser extinta para sempre, né? Para que não volte mais. Então, é o caso da pena de morte. Gente, então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Salmo 32, 33, tá? Exultai juntos no Senhor, que merece o louvor dos que são bons. Louvai o Senhor com a cítara, com a harpa de 10 cordas, cantai-lhe. Cantai-lhe um cântico novo, tocai a cítara, com arte bradai. Pois sincera é a palavra do Senhor e fiel toda a sua obra. Ele ama o direito e a justiça, da sua bondade a terra está cheia. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, pelo sopro de sua boca tudo quanto os enfeita. Como num clique recolheu as águas do mar, encerrou em comportas os oceanos. Que toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ordenou, tudo começou a existir. O Senhor anula os desígnios das nações, frustra
os projetos dos povos, mas o plano do Senhor é estável para sempre, os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação que Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Do céu o Senhor está olhando, ele vê a humanidade inteira. Do lugar onde mora observa todos os habitantes da terra. Foi ele quem lhes formou o coração, ele compreende tudo o que fazem. O rei não se salva por um forte exército, nem o herói por seu grande vigor. O cavalo não ajuda a vencer. Com toda a sua força não pode salvar. O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme, sobre quem espera na sua graça, para livrá-lo da morte e nutri-lo no tempo da fome. Nossa alma espera pelo Senhor, ele o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e confiamos no seu santo nome. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, do modo como em ti esperamos. Agora vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, ao Papa Emérito Bento XVI. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse dia 26 de setembro de 2022, segunda-feira, então vamos iniciar com essa leitura, nós temos como santos São Cosme e São Damião e a cor litúrgica é vermelha. Lembrando, por favor, se você mora na região do Rio de Janeiro, tem distribuição de doce e tal, não é o mesmo São Cosme e São Damião. Não é. Tá? Olha, é cultural, né? Mas o que acontece especificamente lá na cidade do Rio de Janeiro, talvez no estado do Rio de Janeiro? O que acontece? Sincretismo religioso, tu já ouviu falar? Pois é. Atualizações para vocês. Então, as pessoas, na época da escravidão, para não bater de frente com o governo, com a igreja, que era a religião dominante do período do Império no Brasil e até o começo da República, eles faziam sincretismo. Então, os escravos, principalmente escravos, alforriados negros, eles participavam, né? Tinha a sua igreja de São Sebastião, não, São Sebastião não, São Benedito, desculpa, estou trocando o santo. Toda a região mais antiga do Brasil, as cidades mais antigas, tem lá uma igreja dos ricos e as igrejas dos negros, escravos e alforriados, que é a igreja de São Sebastião, dos homens pretos e Nossa Senhora do Rosário, que geralmente é atrelado a Nossa Senhora do Rosário. Não me pergunte o porquê. Além disso, eles queriam cultuar os seus orixás, dos seus antepassados. E para cultuar, pegaram as imagens, mas no coração, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, no coração do sincretismo religioso afro-brasileiro, é Iemanjá. E eles falam abertamente, né? Então, o que eu sei? Nossa Senhora Aparecida virou Iemanjá. A imagem de São Jorge Guerreiro é de Ogum, se não me engano. E, obviamente, São Cosme e Damião é outra entidade lá. Não é para dar ódio no seu coração, pelo amor de Deus. É para você entender o contexto antropológico, arqueológico, histórico do nosso povo brasileiro. Pelo amor de Deus. Mas assim, se você aprendeu que São Cosme e Damião se dá doce nesse dia, desculpa, isso faz parte do sincretismo religioso afro-brasileiro. Pode começar a cortar aí. Tá? Oração de São Jorge, quando acontece quando chega abril, que é o período do dia de São Jorge, eu tremo nas bases, porque aí o pessoal, agora parou, mas eu recebia no WhatsApp, eu via lá no território paroquial orações, que se você lê, é música pontuada, né? Muito rimativa, principalmente aquela oração, eu estou
fechada com as armas de Jorge, né? Meu corpo tá fechado. Quando fala corpo fechado, você pode ter certeza que é do sincretismo afro-brasileiro. Não é o São Jorge católico, é o São Jorge do sincretismo afro-brasileiro. Então, muitas vezes, gente, a gente tem que abandonar certas ideias, certas superstições. Desculpa, mas não é o mesmo São Jorge. Então, nesse caso, não é o mesmo São Cosme e São Damião. Vai estudar direito e abandone. Se precisar confessar, você acha que é necessário, vá lá se confessar. Talvez o padre fale que sim, fale que não. Mas assim, o importante é você se confessar, dizer, olha, Senhor Jesus, desculpa, errei. Eu estou usando o nome de São Cosme e Damião, mas não é para o mesmo São Cosme e Damião da sua Santa Igreja Católica. Tá? Então aqui no Brasil acontece isso. Não é só com esses santos, tem outros, né? Tem outros. Então, meu irmão, você cresceu ouvindo isso da sua avó e tal, mas você quer ser católico? Abandona essas coisas supersticiosas da casa. Desculpa falar, mas tem que começar a abandonar. Tá na hora de seguir a tradição certa da Igreja Católica. Tá bom? Então vamos lá. Primeira leitura desta segunda-feira é Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 22. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: De onde vens? Venho de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor disse-lhe: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e afasta-se do mal. E Satanás respondeu ao Senhor: Mas será que por nada que Jó teme a Deus, porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e a toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no seu rosto. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, de tudo o que ele possui podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Estavam os bois lavrando e as mulas pastando ao seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando quando chegou outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus, matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda estava falando quando chegou outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos, levaram-nos consigo depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Este ainda estava falando quando chegou outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto, se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Então Jó, levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: Nu eu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor. O salmo de hoje, desta segunda-feira, porque eu estou gravando na segunda, tá? É o Salmo 16, com o refrão: Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. De vossa face que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Eu vos chamo, meu Deus, porque me ouvis. Inclinai vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso. Vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto de vós. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Evangelho desta segunda-feira. Lucas 9, versículos 46 a 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estarás recebendo a mim. Quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus:
Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Agora vamos para a leitura da liturgia da terça-feira, dia 27 de setembro. A cor litúrgica vai ser branco, porque nós vamos lembrar de São Vicente de Paulo. E estamos na 26ª semana do tempo comum. A primeira leitura é o livro de Jó, capítulo 3, versículos de 1 a 3, de 11 a 17 e de 20 a 23. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, dizendo: Maldito o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Por que não morri desde o ventre materno e não expirei ao sair das entranhas? Por que me acolheu um regaço e uns seios me amamentaram? Estaria agora deitado e poderia descansar, dormiria e teria repouso, com os reis e ministros do país que construíram para si sepulcros grandiosos, ou com os nobres que amontoaram ouro e prata em seus palácios, ou então enterrado como aborto, eu agora não existiria, como crianças que nem chegaram a ver a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousa os que esgotaram as forças. Porque foi dado à luz o infeliz e vida àquele que tem a alma amargurada? Eles desejam a morte que não vem e a buscam mais do que um tesouro. Eles se alegrariam por um túmulo e gozariam ao receber sepultura. Por que então foi dado à luz o homem, a quem seu próprio caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados? Palavra do Senhor. Salmo responsorial da terça-feira é o 87, com o refrão: Chegue a minha oração até a vossa presença. A vós clamo o Senhor sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido e meu triste clamor. Chegue a minha oração até a vossa presença. Saturada de males se encontra minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova, toda a gente me vê como um caso perdido. Chegue a minha oração até a vossa presença. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Chegue a minha oração até vossa presença. Ó Senhor, me puseste na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem e me afogam. Chegue a minha oração até a vossa presença. Chegue a minha oração até a vossa presença. Evangelho da terça-feira, Lucas 9, versículos 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Vamos para a leitura da quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. A cor litúrgica é verde. O santo do dia, São Venceslau. Primeira leitura, Jó capítulo 9, versículos de 1 a 12 e de 14 a 16. Jó respondeu aos seus amigos e disse: Sei muito bem que é assim. Como poderia o homem ser justo diante de Deus? Se quisesse disputar com ele entre 1000 razões, não haverá uma para rebatê-lo. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam e as derruba em sua cólera. Ele abala a terra em suas bases e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não brilhe e guarda escondidas estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Se passa junto de mim, não o vejo, e quando se afasta, não percebo. Se ele apanha uma presa, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe: que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe e contra ele escolher meus argumentos? Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar e deveria pedir misericórdia ao meu juiz. Se eu clamasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Palavra do Senhor.
Salmo da quarta-feira é o 87 com refrão: chegue a minha oração até a vossa presença. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar, todos os dias, todo dia minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? Chegue a minha oração até a vossa presença. No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas. Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Chegue a minha oração até vossa presença. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Por que vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma? E por que escondeis vossa face de mim? Chegue a minha oração até vossa presença. Evangelho desta quarta-feira é Lucas 9, versículos 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Aqui eu vou finalizar o áudio das liturgias, tá? Eu já vou dar um pitaco da reflexão das leituras dessa semana. Então, como a gente percebeu, olha, vamos pegar assim a primeira leitura de domingo e o evangelho do domingo. A primeira leitura de domingo foi Amós 6, versículos de 1a a 4:7, em que ele fala que as pessoas ricas, poderosas, cheias de conforto, que eram poucas naquela época, não estavam nem aí para o sofrimento dos outros, principalmente dos irmãos das outras tribos, filhos de Jacó, tá? E o evangelho foi o quê? Foi a parábola do rico e o Lázaro. Então vamos lá. Primeiras leituras de segunda, terça e quarta dessa semana, 26ª semana do tempo comum. Livro de Jó. Ai, gente, não sei a vocês, mas eu tenho uma agonia quando leio o livro de Jó. Nem é a questão mais da parte que ele perde tudo. Porque com o tempo a gente também tem que trabalhar essa questão, sabe? Não vou mentir, livro de Jó pra mim ainda é assim, dá um nervoso, porque agora eu me irrito com os amigos dele, que falam pra ele blasfemar pra Jesus, pra Deus, pra Jesus mesmo, né? Pra Deus, Todo-Poderoso. Mas aqui acontece uma questão interessante. Na presença do Deus Altíssimo, aparecem todos para prestar contas. Isso inclui até Satanás. E Satanás meio que dá uma tentada ainda. Mas como que Satanás é ruim, né? Ele não perdoa nem o criador dele. Ele chega, ó, na segunda-feira, ele chega e... Porque Deus está falando, olha, tem um filho meu lá na terra, que é Jó. Ele é muito fiel a mim. E o que Satanás fala? Ah, é só o senhor tirar tudo dele, bens principalmente, que o senhor vai ver que ele vai blasfemar na sua cara. Bem assim, que é afrontoso, né? O demônio é afrontoso. E aí Deus pensou, tá bom. A única coisa que você não pode tirar a vida de Jó. O resto você pode fazer tudo com ele. Começa assim. Aí terça-feira, isso falando só da primeira leitura. Na terça-feira Jó perde tudo. Perde família, perde bens, perde tudo. Se você continuar com a leitura, até a mulher dele lá pra frente vai falar: blasfema pra Deus, porque estamos aqui com uma vida miserável. E a mulher dele abandona ele, né? Se não me engano. Não sei se abandona. Sei que depois, no final, você sabe, ele recupera tudo, né? Porque ele foi fiel até o fim na presença do Senhor. Certo? Mas aí, olha só. Na terça-feira, deixa eu pular para terça-feira. Na primeira leitura, Jó, ele está amaldiçoando ele mesmo. Ele fala assim: ai, maldito o dia que eu nasci e tal. Mas ele não está blasfemando para Deus, mas ele está ele se amaldiçoando. Tipo, puxa, eu devo ter uma culpa no cartório, né? Para Deus mandar uma coisa tão horrível, esse destino que eu tenho, essa vida agora que eu tenho.
E é importante observarmos que tanto na terça quanto na quarta-feira, na primeira leitura referente aos livros de Jó, aos capítulos do livro de Jó, melhor retificando, Jó está fazendo perguntas. Ele está fazendo perguntas. Mas não é um questionamento para Deus Todo-Poderoso. Não, ele está perguntando. Por que foi dado à luz o infeliz e vida aquele que tem a alma amargurada? Por que então foi dado à luz o homem a quem seu próprio caminho está oculto e quem Deus cercou de todos os lados? Pergunta. Aí vamos para a quarta-feira. Vamos lá, tem pergunta aqui. Sei muito bem que é assim. Como poderia o homem ser justo diante de Deus? Deus é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Não está blasfemando para Deus, mas está fazendo perguntas. Porque ele está afrontando, ele está confrontando os amigos que falam, vai lá e blasfema para Deus. Ó, belos amigos, né? Cuidado, gente, com quem a gente anda, né? Quem sou eu para replicar-lhe e contra ele escolher meus argumentos? Só perguntas aqui. Tá? Agora vamos para o evangelho. Então, lembrando, o evangelho de domingo foi o quê? Foi a parábola do rico e do Lázaro. Muito bem, segunda-feira, o evangelho foi Lucas 9, de 46 a 50. O maior, quem que é o maior no reino dos céus? Ou, se você receber uma dessas criancinhas, esses inocentes, você está recebendo quem o enviou, Senhor Jesus. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse será maior no reino dos céus. Ainda para piorar, João ainda fala outra situação que Jesus tem que falar e que digamos assim, a essência até quarta-feira. Mestre, vimos um homem que expulsa demônios, nós nos proibimos de fazer isso. Aí Jesus fala assim, não faça isso, porque quem não está contra vós está a vosso favor. Quem está para ajudar a anunciar a boa nova não pode ser repreendido. Só porque não anda com a gente? Que isso, né? Aqui é uma questão de misericórdia, né? A misericórdia de Deus não é só a questão dos pecados. É para todo aquele que também faz o anúncio. Por que não um mendigo fazer o anúncio da palavra de Deus, por exemplo? Sei lá. Na terça-feira, qual que é o evangelho? Lucas 9, versículos 51 a 56. Jesus sabia que ia passar pela paixão na cruz. Então ele já estava pensando, não, vou para Jerusalém. Só que para isso ele precisava de pouso, porque a caminhada era longa. Aí ele pede que alguns discípulos, de 2 em 2, fossem em alguns povoados pedir permissão. João e Tiago foram na frente e foram numa aldeia de samaritanos. Mas os samaritanos não vão com a cara dos judeus e distratam e falam que Jesus deveria adorar lá um monte lá que tem na Samaria e não ir para Jerusalém. Então, por conta disso, teve uma briga. Aí, João e Tiago ficaram revoltados, falaram assim, Senhor, quer que descemos fogo do céu, que imploremos que Deus Todo-Poderoso venha e faça um fuá ali na comunidade lá, acabe com tudo. O que Jesus fala? Não, que isso? O fuá era o quê? Matar todo mundo, né? Não, né? O que ele fala? Não, repreendeu ainda, não é para fazer isso, pá pra vocês. Cadê a misericórdia, né? Eles não acreditam que eu sou o filho do homem, não tem problema, um dia acreditarão, né? Tudo tem seu tempo. Aí o evangelho de quarta-feira, Lucas 9, 57 e 62. Ele está no meio de uma multidão e alguém do nada abre a boca, não é discípulo, é alguém da multidão fala, Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Aí Jesus vai começando a dar umas lambadas de forma sutil e elegante, né? Ah, é? Você quer ir aonde eu vou? O trabalho que eu faço, o trabalho da Boa Nova, de ser missionário, é sem descanso. Nem Jesus descansa, você não vai descansar também. Aí Jesus olhou para uma pessoa, você tem que me seguir, segue-me. Aí o que ele falou? Eu quero enterrar meu pai. Aqui dá para entender alguma situação. O pai dele ainda não está morto, mas deve estar velhinho. Deixa eu enterrar meu pai. Não. Então, você deixa para os mortos enterrar os mortos. Mas você, aí ele dá uma missão para essa pessoa do segue-me. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Então, futuramente, provável que aconteceu isso. O outro quis dar uma passada de pano nele mesmo. Eu vou te seguir, Senhor Jesus, mas eu preciso primeiro me despedir da família. O que ele falou depois, Jesus?
Olha, quem põe a mão no arado e fica olhando para trás não está apto para o reino dos céus. Então, aqui ele dá orientações duras. Bom, até aqui, o que a gente pode estar meditando e incluindo a leitura do domingo passado, que alguns padres falaram em suas homilias. Tudo vem de Deus. A nossa bem-aventurança nos negócios, o trabalho que a gente recebe, é tudo por graça de Deus. Eu estou falando dos filhos de Deus, não estou falando dos ímpios, né? Não estou falando de quem está fora da rodinha, no sentido assim que não está nem aí para Deus. Esses são os ricos, do rico e o Lázaro. São os ricos que estão esbanjando, tá, né? Que aí Abraão lá na frente vai falar na cara dura. Você teve uma vida boa. Lázaro só recebeu porcariada na vida. Por isso que ele está aqui comigo. Agora é a vez dele. Você teve uma vida boa. Você teve uma realidade de vida na Terra. Então, uma coisa importante. Primeiro, como é que nós estamos administrando os bens de Deus, os nossos carismas, os nossos dons? Você está trabalhando? Trabalhar é um dom de Deus. Você tem se consagrado todo dia? Você está recebendo um bom salário? Tem feito o dízimo? É muita coisa, gente, para ser ali filho de Deus ali na igreja. Estou falando para as duas linhas, católica e evangélica. Tá? Então, se tudo vem de Deus, os dons, tudo que eu tenho, aí nas leituras dessa semana, Deus pode tirar tudo? Você já teve uma experiência de, quase pensou que ia morrer? Eu vou falar um negócio, não é para ser vitimista não, mas eu tive uma experiência assim. Foi, hoje, isso já vai fazer 10 anos ano que vem. Hoje eu digo, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria aqui fazendo áudio, gravando isso aqui para vocês, mesmo sendo nas coxas, tá? Meio mal feito. Não estaria aqui. Eu teria retomado minha vida e dado as costas para Deus, mas é impossível. Porque a graça que eu recebi, tudo que me foi restaurado com o tempo, porque Jó teve uma restauração também com o tempo. Olha, foi difícil. Teve uma fase que eu briguei com Deus. Briguei mesmo. Eu estava muito doente. Eu achei que ia morrer. Hoje em dia, coisas que eu dava importância no passado, hoje em dia dane-se. Eu não dou mais importância a isso. Por isso que às vezes você me vê meio triste, não sei se você vai me ver triste assim, porque eu peço muito a Deus que eu não transpareça isso mais, né? Para não ter que... Senão eu coloco vocês tudo no meu emocional negativo, não dá. Não tá certo. Não é esse o caminho do canal de áudio. Então o que acontece? Eu tinha meus altos e baixos. Tive depressão, pensava em morrer. O pensar em morrer é desde que eu era criança, adolescente, sempre fui uma criança doente. Hoje, eu fui superado, não vou dizer que eu superei porque está errado. Na minha vida foi superado muitas coisas, pedras gigantes. Se ainda alguma coisa não dá certo, eu sei que um dia vai dar. E se não dá, não tem problema, não estou passando fome. Por enquanto eu tenho um teto, eu tenho um local para lavar minha roupa, tem sabão para lavar também, local para tomar banho. E tem gente que nem isso tem e está contente, ou pelo menos agradece a Deus. Tá com dor, tá lá levando. Louvado seja Deus, né? Que essa pessoa tenha... Olha, que essa pessoa passe na minha frente lá pro reino dos céus de verdade. Entende? Tem gente que tá sofrendo mais que a gente e tá suportando bem em nome de Jesus, por amor a Jesus. Então, a questão aqui não é só ser rico, a questão é o apego à riqueza. Se nós não trocamos Deus pelo Deus dinheiro, pelo Deus vaidade, pelo Deus curtidas no Instagram, pelo Deus fazer live toda a vida para ter a aprovação de estranhos, eu ser a sensação do mundo. Eu vou finalizar com uma situação triste que aconteceu aqui na minha cidade, próximo do meu bairro. Olha, eu não sei se vocês assistem a Record, mas o Cabrini entrevistou uma blogueirinha, uma loirinha lá, é aqui de Curitiba. Ela conseguiu atrapelar, acusação. Ela estava bêbada, entrou na contramão de uma rua que era só uma via, passou por cima do motoqueiro, deixou o pneu da caminhonete, que não é qualquer caminhonete não, é aquelas caminhonetes gigantes, sabe? Quase tem 3 metros de altura, só o teto. Deixou no peito do rapaz, claro, tinha morrido na hora, pegou um Uber e foi embora, pegou um outro carro e foi embora. E aí fica fazendo de vítima na TV, pedindo perdão e tal, só que
o fato é que ela ganhou mais visibilidade e mais seguidores na rede social. Isso que é mais grave. E o pai dessa vítima, do motoqueiro, do motoboy, que estava fazendo a última entrega, amaldiçoou a guria. Eu na pele da guria, minha vida acabou. Deus me livre receber maldição de um pai e de uma mãe feridos porque eu matei o filho deles. Peça perdão. E tem que fazer muita reparação. Não sei como. Não adianta chegar para o pai e para a mãe e pedir perdão. Não é assim que funciona. Você até pode pedir, mas que você vai levar uma porrada na cara, tu vai levar. Desculpa o termo aí, mas você vai levar um tabefão na cara. Tá? Ela estava errada. Ela entrou na mão errada, matou o rapaz, fugiu do local, não prestou socorro, depois se faz cara de vítima e ainda tem que sair no Cabrini. Me erra, né? Ela tem o direito a um advogado? Claro que tem. Claro que tem. Mas mais coração duro eu não consigo ver, gente. Ela ganhou mais... Gente, onde é que tá com a cabeça vocês seguir um trem desse? É pra dar uma risada de doer. Gente, eu vou dizer um negócio. Pessoa que tá no pecado, qualquer pecado, da avareza, do assassinato, da fornicação, a pessoa não enxerga mesmo. Não enxerga. Não enxerga que o Senhor Jesus está ali na comunhão. Não faz questão de saber como é que funciona a missa. Como é que funciona a missa mesmo, no sentido assim, nossa, tem que ir domingo, não dá para faltar um domingo para não sei o que, tal e tal. Não dá para faltar. Eu posso ir no próximo domingo, mas não posso receber a comunhão. Não posso receber o Senhor Jesus, eu tenho que estar confessada. Vamos fazer o negócio certo, né? Respeito também. E a pessoa fica pipipi. Isso aconteceu comigo esses dias. Mas tem que ter misericórdia mesmo. Aí outro ponto importante, temos que ter misericórdia, verdade. Eu tenho que rezar mais. Eu tô lascando com a dignidade dessa blogueirinha, mas eu tenho que rezar, né? Para que ela se converta. Porque isso caiu nas costas dela. Você acha que ela não vai ter que pagar pela justiça, se não for dos homens, pela justiça de Deus lá na frente? Claro que vai. Não precisa fazer justiça com as próprias mãos, mas Deus vai enviar uma forma de reparar tudo isso. Ou ela aprende, ou ela não aprende, né? Então eu teria que rezar por essa criatura, por essa moça, por essa supostamente filha de Deus, né? Espero que vire filha de Deus, se converta mesmo. Mas dá raiva, né, gente? Porque eu me coloco na posição do pai. É muito triste ver um pai amaldiçoando, falando que não vai perdoar a moça, só porque ela acha que simplesmente pode chegar a pedir perdão. Porque aí eu me coloquei no papel do pai. Se fosse comigo, gente, um jovem, pai de uma criança pequena, trabalhador, né? Eu vou ser bem franco e falar, termino esse áudio falando assim. Nada vai trazer de volta a vítima no trânsito. Mas assim, pessoas que mataram, no caso de feminicídio, homens que matam mulheres que tinham filhos de outro relacionamento. Primeiro, deixou a criança órfã. Segundo, não quer nem ver a cara do pai quando às vezes o assassino é o pai. Já é órfão total, né? Outras vão ter que cair na mão do pai que nem tem responsabilidade sobre essas crianças, que não quer nem ver a cara delas. Eu sei disso porque eu acompanho 2 advogados nas redes sociais. E a mesma coisa fala assim, eu tenho que pagar a pensão para para a filha que engravidou aos 15 anos? Ó a pergunta da caixinha de pergunta, para ver como o pai não tá nem aí para essa filha. Eu tenho que continuar pagando R$300 para pensão por isso, isso, aquilo? Eu tenho que continuar, ou seja, outra ainda falou, eu deixo de pagar a pensão de um se eu fizer mais 2 filhos? Olha as ideias, gente. Senso de paternidade zero. Saber fazer, sabe. É lógico que o afeto é escolhido pelo ser humano, só que a criança ali e o adolescente não entende isso. Quantas crianças que já são adultas têm aquele ódio, aquela mágoa de um pai relapso? Eu não preciso ir muito longe. Tem uma moça que é filha de 2 celebridades aí. A mãe dela participou de 2 reality na Record. O pai dela é um
cantor, né? Era um pagodeiro que virou pastor. Dá todo o amor para as filhas com outro relacionamento, que ele tá lá. Mas o amor para a filha, ela fala na cara. Eu nunca recebi nada. Ele nunca me deu nada. Por quê? Porque provavelmente aquele ranço da mãe com quem fez a filha passou para a filha. Tipo, farinha no mesmo saco. Não tem nada a ver com isso. Né? E aí tem que ir a lei para puxar na coleira, né? Então o que acontece, gente? Então, casos de feminicídios, pai relapsos, mas principalmente casos em que envolve morte, violência no trânsito e feminicídio, olha, gente, tinha que ser penalizado, sabe com o quê? Não é prisão, não é só prisão. Porque eles vão recorrer, vai dizer que nunca fez nada, né, no Código Penal, então pode fazer em liberdade lá a pena, não é isso? Então, mas uma coisa tinha que ser feita, que é o quê? Pensão alimentícia a vida inteira. Até um período do tempo das crianças crescer. Tinha que fazer. Que nem o da blogueirinha. Se tivesse uma lei que fizesse ela pagar uma pensão alimentícia para a viúva e para o filho pequeno, entendeu? Que deixou, porque vai saber se essa moça trabalha. Como é que vai trabalhar agora? Né? Vai que não trabalhava, cuidava da casa. Tinha que pagar uma pensão alimentícia assim, poupuda. É blogueirinha. Tá ganhando dinheiro vendendo produto ridículo da Shopee, da Shein, não sei o quê. O outro que mata uma família inteira na estrada, deixa uma criança lá órfã. Como quantas vezes que eu não vi caminhoneiro e tal. Às vezes a família inteira tá indo passear na casa da avó. Quantas vezes que eu não vi isso nessa estrada do Paraná? 5 pessoas, só uma sobrevive. Justamente uma menina ou um menino perdeu o pai, perdeu a avó, perdeu o irmão. Tá sozinho na vida. Quem que vai sustentar essa criança? Pra mamar nas costas do governo, mama, né? Agora deixar um bando de órfãos, deixam. Não é? Não é verdade? Não tô dizendo que eu tô certo. Eu, por exemplo, nesse período eleitoral, antes de terminar o áudio, nesse período eleitoral eu tô trocando os deputados, tanto federal quanto estadual. A que eu votei pra federal foi uma decepção. Eu nem vou falar o nome. Uma decepção. Eu nem me recordo mais o que ela votou que me deixou indignada. Ela votou em 2 emendas lá que eu achei o absurdo, como é que uma pessoa dessa que eu coloquei lá foi votar nisso? Então, assim, gente, você não precisa nem anotar o que a pessoa fez, mas acompanhe de perto o que o seu deputado federal e estadual andou fazendo ou não fez. Se não fez, troca. Esse ano eu troquei. Tá? Para Senado, infelizmente, na vez passada eu tive que pôr um cara que eu não gostava, mas entre um cidadão que é conhecido como Maria Louca, que tá para tentar o governo do Paraná de novo, coloquei um cara que era ruralista. Ele só atendeu os interesses dele, né? Mas não tem problema. Na próxima vez vai ser eu vou trocar. Né? Então, tem umas situações que a gente precisa estar antenado. Tem que estar antenado. Né? A gente tem que defender alguns direitos, mesmo que não seja o nosso direito. Eu não perdi ninguém por violência do trânsito, eu não perdi ninguém por feminicídio, graças a Deus. Nem por coronavírus eu perdi. Eu perdi por outras doenças, alguns amigos queridos, já antes do coronavírus. Conhecidos, sim, pessoas que eu via de vista morreram de coronavírus. Mas eu vou dizer o seguinte, meu povo. Tem coisa que deixa a gente indignada. Então, no caso, isso me deixa muito indignada, porque não para. Todo fim de semana, todo dia é atropelado, o carro abraça no poste e o passageiro que não tinha nada a ver com aquilo morre junto. É feminicídio direto. Olha, meu caderno de oração tá assim, o caderno virou uma apostila do positivo. Virou memorex. É enorme. Eu não sei nem para quem rezar mais. É muita gente que morreu, que precisa de conversão e um monte de coisa. Tá? Então, deixo vocês assim atribuladinhos nesse sentido, gente. Eu acho que o Papa Francisco pediu para a gente se envolver em política. Colocar um candidato. Mas meu candidato não ganhou. Não tem problema. Pelo menos eu tentei. Você tentou. Não vote na legenda, gente. A legenda escolhe um cara qualquer. Lá quando você vê, é a pior pessoa que você já viu. Nem conhecia, né? Então, vote, escolha. Escolha, gente. Escolha um candidato. Não era bem isso que eu queria, mas vai esse mesmo. É mais ou menos assim. Vá. Faça. Lute. Entre numas brigas, sabe? Tipo, pelos direitos de alguém que tá sofrendo, que precisa. Tá na dor. Tá?
Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.